pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido pessoal. Sejam muito bem-vindos a uma nova temporada do Pod Silva. Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos a essa temporada que, para quem não sabe, será uma temporada bem especial. A gente vai falar sobre o centenário da igreja, a gente vai ter muita história para contar, muita gente para vir aqui para receber. E para você que está chegando aqui a primeira vez, é o primeiro vídeo que você está assistindo, a gente já tem 2 temporadas já do nosso podcast. Então tem muito conteúdo, você pode acessar aí no nosso próprio YouTube ou no nosso Instagram, e a gente pede para que você possa nos ajudar a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Essa é uma ferramenta que a gente tem usado como evangelismo também, e também para as pessoas conhecerem um pouco mais da nossa igreja, né? Essa igreja centenária na graça do nosso Deus. Hoje é um episódio bem legal, a gente quis trazer das pessoas que representam muito o ano da nossa, nos últimos anos da nossa igreja, o cuidado pastoral que tem tido essa igreja, e alguns desafios que eles têm trilhado aqui no decorrer dos anos dentro da nossa igreja, eles vão falar um pouco para nós. E ao meu lado é uma pessoa nova e que vai estar muito presente nessa temporada com vocês. Laila, se apresente pra galera aí que não te conhece. Beleza. Então, oi, gente. É a primeira vez aqui no Pod Silva. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Eu tô aqui na igreja desde 2024, né? No retrasado. E era da Central até então. E estou aqui servindo com vocês com a maior alegria. A Laila tem ajudado a gente com uma parte histórica da nossa igreja aqui desde que ela chegou. Vai ser uma pessoa bem importante para o nosso ano de centenário. Muito obrigado por ter aceitado, Laila, esse desafio. E tamo junto. E agora, se quiser apresentar os nossos convidados. Beleza. Então, gente, a nossa ideia hoje aqui, a nossa proposta, é a gente falar um pouco sobre a história da nossa igreja, mas sob a perspectiva dos nossos pastores. Então, a gente preparou algumas perguntas para eles, né, contarem um pouco pra gente nesse sentido. E para começar, a gente quer ouvir deles mesmo, né, como que foi a trajetória deles. E uma pergunta específica. O que vocês pensaram, primeira coisa que veio na cabeça de vocês, quando vocês souberam que seriam pastores da Silva Jardim? Eu começo respondendo para você, Laila. Aliás, primeiramente, que bom, Laila, que você abraçou esse desafio. Esse trabalho de podcast é uma coisa bacanérrima nossa que o Lucas começou aí dando os primeiros passos com os nossos adolescentes, né, Lucas? Sim, Hoje o Lucas é nosso seminarista pois é. e teve uma grande aquisição que é a Laila somando esforços aqui no nosso podcast. Eu acho que nós temos aqui um grande desafio, Lucas, que é continuar dando sentido Exatamente. missionário para esse projeto que Deus colocou no teu coração. Fico muito contente de estar aqui pela segunda vez. E pensando então na sua pergunta, Laila, primeiro sentimento depois da resposta afirmativa do conselho foi um susto muito grande, porque por mais que a gente tinha vontade de participar do ministério da igreja, eu não me sentia totalmente preparado. Mas há uma história que é bem importante considerarmos o desenvolvimento desse chamado para essa igreja. Eu estou em Curitiba desde 2003, né? Eu vim de Londrina, fiquei 3 anos pastoreando uma igreja em Apucarana. Então, na verdade, essa é a minha terceira igreja, porque eu fiquei 3 anos em Apucarana, 13 anos no Boa Vista. E quando surgiu aqui um movimento de transição pastoral, surge meu nome, então eu estive aqui participando do processo,
E isso me fez lembrar que em 2004, quando o reverendo Mário estava saindo da igreja, nós tínhamos uma amizade, uma boa caminhada, ele fez uma ligação por telefone para mim, perguntando se ele poderia colocar o meu nome como um dos nomes a concorrer a pastor desta igreja em 2004. Obviamente que eu recusei, porque eu me sentia muito despreparado, muito novo, estava começando o meu trabalho em Boa Vista, estava assim muito encharcado dos meus projetos Boa Vista, e achava que não era o momento. Agradeci, senti assim muito motivado, mas não tinha a menor condição para mim. E aquilo ficou no meu coração, e acompanhei todos os processos da igreja. A gente na liderança do presbitério, por diversas vezes, tivemos que lidar com algumas circunstâncias que sempre nos desafiavam o coração a orar pela igreja, a orar pelo conselho dessa igreja. Então, quando surgiu essa possibilidade, essa história me veio ao coração, mas também não me sentia preparado. Então, de susto, de espanto e assim, um sentimento de inaptidão. Mas tudo isso, obviamente, é um processo maravilhoso de Deus, porque o ministério pastoral é isso, né? A gente nunca se sente preparado, apto para lidar com os desafios que Deus nos coloca. Mas quando aqui chegamos e nos damos conta de um conselho extraordinariamente corajoso, disposto, nossos presbíteros são homens muito bem preparados, têm experiência administrativa, teológica, pastoral, doutrinária. Então, isso facilita muito o trabalho pastoral, sabe? Isso me deu assim muita paz. E sem falar no acolhimento que a gente recebeu aqui como família, né, Lucas? Uhum. Lucas estava aqui, Sim, era um adolescente. Você lembra, Lucas? lembro. Eu não vou falar das histórias do Lucas naquela época. Não, essa aí a gente deixa mais no que era. Uma que eu acho muito legal. É de bolacha, mas eu não. Não pode botar essa história. Essa da bolacha acho que não é legal falar, não. Enfim, o acolhimento da igreja me trouxe muita paz. Minha família toda foi bem acolhida, não é? Esposas, filhos, enfim. Então, isso me deu muito empoderamento na prática pastoral, porque a igreja me acolheu como tudo. É isso. Muito bom. Isso mesmo, muito bom. Uhum. É interessante, né, saber a história, né? Quando a gente chega e já pensa que tá tudo pronto, né? Nem imagina como foi. Pois é. A minha história aqui dependeu também do pastor Levi, né? Eu recebi um convite dele para vir trabalhar aqui. Eu conheci o pastor Levi, se eu não me engano, foi em 2014, num treinamento lá no Boa Vista. E aí, até após esse treinamento, ele até convidou, ele era presidente do presbitério já, para ajudar a revitalizar uma igreja, só que daí não deu certo, né? Nem lembro direito o que enrolou lá, mas Você era rimo de família. acho que foi isso. E aí a condição também não deu certo, e tal, aí ficou incubado aí essa nossa parceria e trabalhar junto. Aí em 2016, né, aí deu certo, eu vim trabalhar com o pastor já no final de novembro já, né? Já cheguei aqui, aí para assumir e trabalhar aí com a juventude e também com a Betel, né? Na verdade a ideia mais era a Betel, né? Que até então estava como congregação aqui da Silva Jardim. Uhum. E aí fiquei com um pé em Caracanoa, né? Ficava lá e aqui. E aí em 2019 eu fiquei em tempo integral aqui com o pastor Levi, né? A partir do segundo semestre. Aí ele ficou um obreiro lá na Betel e eu vim pra Silva. Né? E foi é uma mistura de emoção, né? Você fica muito feliz, você fica preocupado, você fica alegre, mas você fica já pensando como que vai ser, né? O que eu vou fazer, né? Como eu posso servir? Mas assim, trabalhar com o pastor Levi sempre foi muito legal. Né? Você falou, filho, faz o simples. Eu vou levar isso aí pra vida. Faz o simples que dá certo. Na verdade, o Renato foi ordenado aqui, na nossa igreja. Sim. Então foi o primeiro ministério, Foi licenciado e já veio para cá, né, Renato? Eu licenciei em 2017, fui ordenado em 2018. E assim, então foi um companheiro que Deus deu a esta igreja e ao meu ministério muito importante, porque diversos ministérios e especialmente as nossas forças integradoras Uhum. começamos juntos. Sim. UPA, UMP, SAF já existia, mas fortalecemos. CP. O CP, trabalho com casais, ou seja, todas as atividades com crianças também,
já tínhamos a missionária, mas foi ele que deu fôlego, consistência com o violãozão deles na época. Foi mesmo. Casou-se aqui, agora tem a Ellen. Então, o Renato, para mim, ele é um companheiro, um parceiro muito abençoado. E temos feito muitas coisas aqui de forma muito tranquila, porque ele é um servo, um homem obediente a Deus, temente a Deus e muito dedicado naquilo que ele põe a mão. Então, é uma alegria poder caminhar com esse abençoado A alegria é Deus. minha, pastor. A alegria é minha poder servir. Foi isso mesmo, né? Aqui, cheguei solteiro também, né? Também, né? E aí, conheci a Rebeca, casei. Casei, agora temos a Ellen. A gente está aí com 4 meses. Então, é uma alegria, né? Essa igreja está marcando a minha vida, hein, mano? Como ministério e família está marcado aqui. Eu acho que a igreja que mais, o culto que mais lotou aqui na igreja foi o casamento dele. Foi. Pois é, né? Você lembra disso, Lucas? Lotou Sim. completamente a igreja. Me recordo. Cheio de japonês. Tá? Pois é. Metade da igreja era japonês, que era da igreja Gostoso. Holiness, né? Que era minha esposa que eu cantava. E a metade era aqui da Silva e os amigos, né? Que deu pra convidar. Faltou muito espaço ainda pra chamar mais gente. Acho que até hoje tem gente brava comigo que não pôde vir, mas Fazer o quê, né? fazer lista de casamento. É, enfim. Nela é. Sabe bem como é que é. Mas, então, Heavy, tem uma história aí que conta de casamentos, pegando essa linha, que diz que tem uma galera aí que fala que cada casamento que o senhor faz é uma pregação que fica marcada na vida das pessoas. E, tipo, pra eles é a melhor. O pastor Renato tem a mesma ideia. Não, a pregação do meu casamento foi diferente. O pastor levei em vários casamentos já. E eu sempre pensava, o meu casamento foi mais legal. Foi muito mais legal. Emocionado. Então, É apaixonado. Chorei tudo. E, tipo assim, vocês que são pastores há bastante tempo já da igreja, vocês vieram pegaram a igreja, né, Heavy, de uma forma diferente, né? A igreja estava passando por alguns problemas na época, né? Como que foi para vocês olhar, chegar, não, o que eu preciso fazer aqui na igreja? Esse olhar que o pastor deve ter em qualquer igreja que ele chega, né? Quais são os problemas, o que eu preciso agir? Essa conversa o conselho já deu os problemas ou vocês foram vendo conforme foi passando o tempo? Na verdade, Lucas, assim, havia um conhecimento prévio da igreja pelo tempo que eu estava em Curitiba e acompanhando os processos, né, de transições pastorais muito rápidas, né? Então havia uma sucessividade muito grande de pastores. A gente fez um levantamento agora que me assombrou. Veja, a nossa igreja, ela foi organizada em 58. De 58 até esse ano, centenário da igreja, passaram pela igreja 24 pastores. Então, é muito pastor por um curto espaço de tempo. Sim. Então, a igreja ela sofreu esses processos e isso trouxe certamente prejuízos para a igreja, mas trouxe avanços também. Sim. E o que eu valorizo aqui nessa igreja é realmente a liderança do conselho, dos presbíteros e as famílias deles. Isso é um patrimônio da igreja. Eu logo identifiquei aqui igreja de famílias. E logo comecei a ver valores muito fortes na igreja que estavam presentes, mas enfraquecidos. Nitidamente, na conversa com as visitas pastorais que a gente fazia, ouvindo os irmãos, as irmãs, havia um sentimento de muito apego, amor à igreja e de, assim, muita tristeza de ver esses processos, né? Porque a igreja, por conta, atribua essa sucessividade pastoral, a igreja sofreu muitas quebras. Famílias vieram, mas saíram muitas também. Então a igreja não teve um desenvolvimento, mas ela permaneceu firme na palavra, atuante na escola dominical, por conta do trabalho dos presbíteros e das esposas deles que pegaram junto e alguns que eles estavam discipulando, treinando. Então, isso deu muita consistência para a igreja nesse processo. Então, a minha chegada, nesse sentido, foi muito tranquila, porque eles estavam, de certa forma, entendendo da necessidade do cuidado pastoral
E quando, a primeira reunião que eu tive com o conselho para conversarmos sobre a nossa possível vinda para cá, eu disse a eles que eu estava muito interessado em dar uma contribuição pastoral para a igreja. Porque o meu ministério anterior na igreja, no Boa Vista, eu fiquei 13 anos e os últimos 10 anos eu estava fortemente envolvido em plantação de igrejas e formação pastoral. Uhum. E por 3 anos eu me envolvi também na Acridas, que era uma instituição cristã de acolhimento institucional de crianças, e aquilo me sugou muito a energia. Uhum. Então eu estava sentindo que o meu ministério precisava de fazer uma mudança. Então eu vim com esse desejo de resgatar esse vigor do cuidado pastoral. Uhum. Agora, uma coisa que me agregou na minha vida, na vida familiar, foi que eu imaginei que eu ia dar algo para a igreja, mas eu recebi muito mais do que eu ofereço. Uhum. Porque essa igreja é muito amorosa. Você conhece, vocês têm essa vivência aqui, muito acolhedora. Uhum. É uma igreja de famílias. Então, as famílias mais antigas da igreja nutrem uma relação muito profunda, mas até visceral com essa igreja. Uhum. E isso é muito forte, não é? De certa forma, a gente aproveitou todo esse potencial, né? Esse apego das famílias e fomos fazendo, assim, gradativamente, algumas ações, não de mudanças, fizemos poucas mudanças, mas mais de fortalecimento dos próprios valores da igreja. Uhum. E isto foi dando sentido, né? E a igreja foi, então, reagindo favoravelmente. Sim. E isto é bênção de Deus, não é? Então, por exemplo, a escola dominical, ela prevaleceu durante essa sucessividade pastorais, porque os presbíteros e as esposas estavam aqui dando aula. Havia gente que não abriu mão, né? Não dependia do pastor. Isso ficou muito claro para mim. Não precisava. Até o conselho do pastor não queria você na sala de aula. Falaram isso para mim. Porque eles davam conta. O que nós fizemos? Nós começamos a fortalecer a escola dominical. Então, as pessoas que estavam chegando na igreja foram migrando para a escola dominical. Isso trouxe realmente um renovo para a igreja. Uhum. E hoje nós temos um rodízio de 6 pessoas ou 7 pregando, né, Renato? Sim. E 2 presbíteros que pregam de forma extraordinária. Dominam a arte da pregação e edificam a igreja. Então, veja, a igreja ela tem recursos. Então, nesse sentido, ficou fácil o meu trabalho no sentido de buscar recursos que já estão presentes na igreja. Não é? Uhum. Não é óbvio chegar gente nova com uma live, que aí enriquece o trabalho. Fica mais fácil ainda, Fica né? mais fácil, né? Aí quando a moçada se lança a ser vocacionada, né, Renato? Vocês estão entendendo o Olhando amado, o para amor. melhor de bom. Facilita um pouco mais ainda. E uma né? coisa que eu ia comentar também, como isso é único na nossa igreja, né? Porque hoje a gente olha pra sociedade e parece que a gente tenta, assim, fornecer justamente o que as pessoas mais procuram, né? Que é essa solidez, essa coerência, esse resgate, assim, do valor da família, de outros valores também. E aí, como a gente consegue permanecer nisso, assim, torna a nossa igreja algo único, né? Uma coisa muito legal que acontece quando chega novas famílias ou novas pessoas que estão chegando na igreja, nós temos uma reunião do conselho e na reunião do conselho é perguntado: por que você escolheu a Silva Jardim? Por que você está aqui? Né? E a grande maioria fala que é por conta da família, que se sentiu acolhida, Uhum. do trabalho infantil, do trabalho com adolescente, do trabalho com jovens, da maneira como a pessoa foi acolhida na porta do Ministério de Integração, que recebeu bem, se sentiu, fez já desde o primeiro dia, já se sentiu parte. Uhum. Né? Então nós vemos que não é uma frente, mas esse fortalecimento contribuiu para que toda a igreja compreendesse o acolhimento e fortalecer, por exemplo, o ensino, que sempre foi muito forte nessa igreja, e que hoje continua uma das escolas dominicais mais fortes que nós temos. Né? O púlpito também, o púlpito que fala, a centralidade do evangelho marcada, a gente já ouviu várias vezes aqui, teve até testemunho, né, de gente perguntando: se eu vim aqui semana que vem, vai pregar de novo Jesus? Uhum. Isto, na verdade, eu atribuo sempre, a igreja sempre teve esse valor, esse zelo pela doutrina, o zelo pela liturgia, pelo culto, né? Essa sobriedade, essa simplicidade, mas essa
essa centralidade da palavra, isso é um patrimônio da igreja. Talvez a nossa contribuição tenha sido no sentido de fortalecer, não é? Uhum. Então, por exemplo, nós começamos a perceber um número muito grande de visitas, então nós estruturamos um Ministério de Integração Sim. específico de acolhimento de visitantes, não é? Estruturamos um processo de acolhimento, de pós-visita, de atenção pastoral, de visita pastoral, de acolhimento, de oração por telefone. Quer dizer, são ações pequenas que vão somando a todo o patrimônio que a igreja tem, Certeza. que fortalece, não é? Então, a igreja hoje tem uma estrutura pastoral bem consolidada, porque o conselho entendeu a necessidade de fazer as coisas em múltiplas mãos. Uhum. Então, hoje os presbíteros pastoreiam a igreja e temos uma equipe de pastores e vocacionados, né, Lucas, que acompanha aí o nosso trabalho, que também se colocam integralmente ao trabalho da igreja. Isso faz uma diferença extraordinária na vida das famílias. Com não é? certeza. E as pessoas realmente buscam isso, né? Eu acho que hoje a igreja que não tem um olhar específico para os dramas familiares, né, para os desafios da educação dos filhos e preparo da juventude para a faculdade, e esses movimentos familiares devem ser acompanhados pastoralmente. Com certeza. E, pela graça de Deus, hoje temos tido maior vigor nesse Uhum. trabalho próximo à família. Sim. E também outro ponto que eu acho importante ressaltar é a questão da oração, que eu acho que é muito forte na nossa igreja também. E quando eu vim pra cá, foi uma das coisas que mais, assim, me convenceu né, permanecer aqui, vir pra cá. Inclusive, também tava no começo, né, na história da nossa igreja, que o pastor e alguns membros da central vieram pra cá. Enquanto eles estavam vindo, eles pararam e falaram assim, tá faltando alguma coisa. A gente tem que fazer uma oração. E eles voltaram pra orar, então eles vieram novamente pra começar o trabalho, né? E eu acho muito legal, por exemplo, como a gente tem esse hábito de orar, né, no meio do culto, entre as famílias. Isso é muito bonito, assim. Também é um valor histórico da nossa igreja, né? Certeza. Sim. A gente tem visto muito de uns tempos para cá, muito do que você falou, né? De resgatar algumas coisas, fortalecer outras, né? Que estavam meio apagados e enfraquecidos. É essa construção da UCP até os 60 mais, né? A gente vê, principalmente na minha época, né? A gente tinha esse grande buraco de adolescente, pré-adolescente para um jovem. Era uma idade muito discrepante, né? Porque, obviamente, não tinha. Os adolescentes não queriam ficar, os jovens não queriam ficar. E aí vem o pastor Renato. Você também começou ali junto com algumas pessoas antes do Renato, mas a estruturação veio com o Heavy, né? Sem Com o dúvida, Renatão. sem dúvida. Então, o quanto isso é precioso de ver realmente esse resgate, porque a gente vai ver a história da igreja também. Tinha toda essa construção, né? Exatamente. Dona Maria Helena, desde pequena na igreja e tá aí até hoje, né? Maria Helena, Maria Lina, Maria Helena, sim. a Natália, O próprio Dona Ciro, Marcolina. O Ciro, Ciro cresceu aqui dentro. agora é presbítero, então. Esse é o patrimônio da igreja. Aham. Né? Tá falando em 100 anos, né, Laila? Uhum. Veja, o Ciro, ele nasceu dentro da igreja. A família dele é tradicional aqui, família Tortato. O pai dele foi diácono, um dos melhores diáconos que tem aqui, né? Sim. Todo mundo é lembrado até hoje, o seu Ele é Renato. abençoado. Nome muito de homem de Deus, assim, de Deus. O Ciro parece muito com o pai dele, porque fala pouco. Pois é. O Renato, que é o pai do Ciro, ele se comunicava com trabalho. Uhum. É um homem preciosíssimo na história da igreja. A irmã dele também, a Regina, né? Vocês acham que estão por aqui ainda, né? Está no céu. Mas aí, Já venceu a carreira. Já tá livre, já. Então, essa família, ela tem um lastro de serviço na igreja. E o Ciro traz toda essa herança para o conselho. Pensa, isso é precioso para a igreja. sim. É você ter alguém que toma decisões do conselho que conhece os cantos todos dessa igreja, né? Viu as coisas acontecer. Isso é um valor dessa igreja. Uhum. Né? Você citou a Dona Maria Helena, ela veio para cá com 18 anos para estudar, e desde então ela veio dar contribuição na escola dominical, foi uma grande missionária, discipuladora. Sim. A Maria Lina tem uma contribuição extraordinária com discípulo de mulheres. Missionária do bairro, né? É missionária ali da região. Enfim, então essa igreja ela tem um lastro familiar e espécie de lideranças
diversas que trouxeram esses valores. Sim. Então, o trabalho pastoral é realmente ter essa leitura, não é? E valorizar isso e resgatar, fortalecer, porque a igreja é feita de gente. Sim, com certeza. Uma coisa interessante, que não foi feito nada extraordinário, assim. Foi fortalecida as sociedades internas e criado pontes de comunicação entre elas. Ah, Para que os adolescentes caminhassem próximo aos jovens e almejassem andar com eles, e os jovens cuidassem deles. E aí, olhando isso também, os adolescentes para o CP, para eles caminharem próximos, e sempre o que está mais novo, olhar para o mais velho e pensar, não, eu vou chegar lá também, eu quero estar ali também. Tá? sim. E naturalmente, construindo essas pontes, todas as sociedades internas começaram a caminhar com muito mais facilidade. A gente teve um bom, acho que um bom mesmo, assim, foi há uns 4 anos atrás, né? Que a gente viu o quanto de jovem começou a vir na igreja também, vindo do YouTube, vindo do Instagram. Foi logo depois da pandemia, né? Sim. Aí fizemos um acampamento, deu uma incendiada na galera, não foi apenas uma acampatite aguda, Sim. deu um baita um trabalho para fazer aquele primeiro acampamento, né? Quebrar o mato, como eu brincava com o pessoal, não, a gente tá quebrando o mato no peito aqui para deixar o caminho mais fácil dos próximos. E graças a Deus estamos caminhando aí, com o acampamento já chegando, aí, já daqui 2 semanas, Sim. é tudo pronto já, praticamente esgotado as vagas. Sim. Eu só tem 2 vagas somente nesse exato momento. É uma. É um fruto do que Deus tem feito na vida da nossa igreja, né? Isso é muito Exatamente. legal. E também, mesmo. só um complemento, Uhum. também responde a uma outra demanda, né? Que a gente vê também a sociedade tão fragmentarizada, né? Tão assim, tipo, tudo isolado, cada um na sua, tão individualista. Na igreja a gente tem esse exemplo de gerações que se conversam, que interagem entre si, que tem essa profundidade, né? É muito bonito. Isso é muito legal. É bacana demais. Isso é interessante, porque é uma sociedade que induz a fazer isso, né? Eu tive um choque de realidade nisso, uma vez que fui comer no McDonald's em São Paulo. Aí eu cheguei lá, tinha mesa para uma pessoa. Bem arrumadinho lá, um banco virado para a parede, para não olhar para ninguém, para não conversar com ninguém. Aquilo ali me deu um choque. Falei, não, olha, para onde que tá indo, assim, uma refeição totalmente sozinho, isolado, sem comunicação. E é um reflexo do que nós temos hoje, né? O online, muitos seguidores, muitos likes, e na vida pessoal, pessoas vazias. E aí a igreja ainda é um recanto, onde pode ter relacionamento, onde pode ter caminhada junta e com o mesmo propósito de servindo a Jesus, e Sim, que deixa isso tudo muito mais legal, que faz muito mais efeito de caminhar junto. sim. Sim. Principalmente essa interação entre as gerações, que eu acho que, assim, é um tesouro que a gente pode ter, né? De poder conhecer pessoas mais velhas, aprender com elas, com as histórias delas, com as experiências. Pra gente não repetir os erros do passado. A igreja tem esse patrimônio, né, em si. Eu penso que, quando a gente pensa em educação cristã, eu sempre penso que nós temos 2 modos de conceber a educação cristã dentro de uma comunidade evangélica. Uma é com o programa e a intencionalidade com o programa, seja escola dominical, seja em pequenos grupos, seja no culto, seja reuniões afins. Você tem uma intencionalidade com conteúdo definido, com programa, é tudo programático, definido para um determinado grupo de pessoas, não é? Faixa etária, enfim. E um outro, que é que a educação ela é gerada pela própria comunidade enquanto existe, Uhum. que é a formação familiar, que são esses valores que vão se construindo na vivência. Sim. Isso é muito forte nessa igreja, é muito forte. Então, quando a igreja chega no seu centenário, eu me alegro profundamente porque, primeiro, houve um resgate dos filhos das famílias que estavam fora da igreja. Uhum. Isso, uma das maiores alegrias do meu ministério, que sabe, Lucas? Sim. É você, meu filho. Você, na sua adolescência, andou, dando umas, né? Hum. Lembra, Renato? Patinado. Deu trabalho. Nosso primeiro acampamento despertou, floresceu. E Aham. alegria. Porque a igreja, de repente, fez sentido, não propriamente do conteúdo, mas da vivência. Uhum. Então, essa experiência que a gente vivencia na comunidade, de múltiplas formas, de múltiplos momentos, gera um conhecimento, gera uma identidade
que amalgama as pessoas, que dá uma identidade para as famílias. Exato. Eu sempre penso que igreja é família de famílias. E cada comunidade tem a sua própria identidade. Sim. Então essa igreja tem uma identidade muito bem estabelecida nesse centenário, claro. Isso já estava lá há muito tempo. Na medida em que ela cresceu numericamente, isso tornou mais evidente, Sim. mas estava latente na vida da igreja, não é? E esse eu acho que é um zelo do pastoral que a gente deve preservar, Com valorizar, certeza. porque eu tenho relatos de conversões de pessoas na fase adulta que foram levados à escola dominical em uma igreja presbiteriana, nem eram famílias presbiterianas, mas vizinhos presbiterianos passavam, pegavam a criança e levavam para a escola dominical. E depois, na fase adulta, isso o Espírito Santo trabalhou. Então veja, o poder de uma comunidade centrada na palavra, Exato. os valores bem postados deixam marcas. Então por isso que nós cuidamos dessa nossa colônia de férias. Porque é um momento fantástico que nós temos de comunicar o evangelho para as crianças da nossa região de modo lúdico, de convivência. E isto não tem preço para uma família, para uma criança estar com um ávido para o conhecimento. O Espírito Santo trabalha. Então veja, isto são ferramentas que sempre teve aqui. A gente só fortaleceu. Exato. Hoje a gente colhe frutos disso, né? Esperemos colher mais. Inclusive, na última colônia de férias, nós estávamos aqui com mais de 100 crianças e em torno de 60% era de fora da igreja. Então, 40% daqui, 60% de fora. Uma grande oportunidade de pregar o evangelho para as crianças e para as famílias. Sim. A gente fez uma coisa que é muito simples, entregar uma Bíblia. Mas o tanto de mensagem que chegou depois aqui na secretaria, de pais agradecendo por receber uma Bíblia, né, foi gigantesco. Assim, entregamos a palavra do Senhor. Foi algo demais, assim, que Sim. ninguém nunca fez. Mas que o Senhor usou essa experiência para fortalecer mais ainda a missão da igreja. A identidade, acho que essa palavra é muito legal, porque a identidade da nossa igreja, que nem muita gente vai, aos tempos vai descobrindo mais quanto mais vive dentro dela, né? Quanto mais tempo você passa aqui, você vai identificando essa identidade, você vai vendo que, por que a gente faz isso? Por que a gente mantém sempre esse mesmo jeito e tal? Liturgia do culto, por que é desse jeito e tal? A galera, ao tempo, vai perguntando, pra quem é mais velho, já vai falando, não, você vai vendo, com o tempo você vai se acostumando, mas é assim mesmo, você vai entender um dia. É vivendo a igreja, né? E isso, pra mim, é muito especial dentro dessa igreja, essa identidade única dela. Obviamente, igual o pastor falou, cada uma tem sua e alegra cada um, né? Cada membro que fica. veja, a nossa igreja, ela é tida por uma igreja tradicional. Sim. Então, não é tradicionalista, ela é tradicional. Nós aceleramos processos, nós desaceleramos processos, nós, às vezes, não abrimos mão de valores por conta de um desejo de crescimento, de aumento de recurso financeiro, porque isso não é o importante para a igreja. Então ela tem valores bem firmados, bem consolidados, são negociáveis para a igreja. Eu logo percebi isso aqui na própria liderança do conselho. Então eu aprendi muito, cresci muito, e Deus tem me dado a graça de caminhar com homens muito experientes e que estão há muito tempo na liderança da igreja. Então, a liturgia do culto, por exemplo, sempre me atraiu, sempre, porque eu sou tradicional. Eu vivenciei essa experiência de nascimento de uma igreja presbiteriana tradicional, com hinos, com liturgia educativa, formativa, não é? E isso é rico, Sim. muito rico. Então a gente não entra nos modismos, nas mudanças pelas próprias mudanças. A igreja ela emancipou esse processo de buscar alternativas para atrair isso, aquilo. Não, a igreja é simples, ela é muito profunda no que ela se propõe e muito clara nos seus objetivos. É pregar o evangelho, a nossa própria frase, né, Lucas? Define, né, Laila? Quem sabe? Esse é o Jesus. Então não é a igreja, não é o pastor, não é o culto, é Jesus. Então esse é o foco da igreja. Isso é muito simples. Então, tradição é importante na vida da igreja, porque nós temos uma identidade, porque nós preservamos os nossos valores. Então, é nisso que nós nos firmamos, né? E temos uma boa doutrina. Então, é nosso jeito de ser,
reformados, somos bons presbiterianos. Pois é. Uhum. Antes da gente ir para a segunda parte, né, Laila? Vou entregar as canequinhas para vocês. Se vocês quiserem tomar um café. Muito obrigado. E ele. Primeira vez que vocês não ganharam, mas. Eu estou emocionado. Gostei. Olha, escrevendo o meu nome aqui, pastor. Não, tá vendo? Nossa, escrito. Chique demais. Laila. Seu Lucas, muito obrigado, querido. Que lindo. Fico realmente emocionado de ver esse cuidado de vocês com a gente e com os seus entrevistados aqui. Que coisa boa. Isso é algo extraordinário. É Muito uma- obrigado, querido. Era uma vontade da equipe toda, né? Da gente dar um presentinho pra quem viesse. Na primeira temporada a gente não tinha pensado algo certo, mas aí a partir da segunda a gente começou a trabalhar melhor isso. Muito obrigado, eu gostei. Vai ser a caneca do café da manhã, todo dia. Alguém vinha aqui também? Ainda mais se É. meu nome aqui escrito. Quem faz é um amigo do meu pai, lá do Mackenzie, o Marcelo. Que legal. Ele sempre tá assistindo também, então um abraço pro Marcelo aí pelas canequinhas. Muito bonita a caneca. Obrigado, gente. Muito obrigado. Então já chega, tá lá. Tá bom. Tem um assunto que eu queria muito também perguntar pra vocês, até um pouco, né, conversando com essa questão da realidade, da nossa realidade de hoje em dia e tudo mais, né? Que a nossa igreja, ela foi fruto de um movimento muito forte de expansão do presbiterianismo no século passado. Até, por exemplo, a gente pega o jornal antigo, né, antes do Brasil Presbiteriano, que era o Puritano. Nossa, era muito forte, assim, essa questão, né? Tipo, vamos para o primeiro centenário da IPB, e matéria sobre isso, aquela coisa de plantar igreja, assim, o tempo todo. E o pessoal comemorando, assim, quando o templo era erguido, né, em algum lugar, assim. Então, a nossa igreja foi fruto disso, porque ela foi, né, resultado de um movimento de evangelismo e que também até hoje tem, né, carrega esse DNA, né, na igreja. Mas vocês acham que essa ideia direcionadora se perdeu hoje, de modo geral? E quais seriam as implicações disso também? Laila, eu acredito que nós não perdemos. Na verdade, nós intensificamos. Deixa eu dar uns dados para você entender por que eu estou afirmando isso. Veja, o presbiterianismo chegou em Curitiba por uma missão norte-americana, não é? E aqui se estabeleceu. Aliás, o Paraná era a rota, um dos tropeiros da primeira igreja presbiteriana que surgiu aqui na região norte pioneira, não é? E o primeiro presbitério que foi fundado aqui foi em Ponta Grossa. Então, veja, a igreja de Curitiba chegou em 1889. Veja que de 1889, o primeiro ponto de pregação que surgiu foi em 1926. Percebe Uhum. o tempo? Uhum. Agora, veja, ela ficou de 1926 até 1958 como congregação. Então, quando ela foi organizada em 58, ela foi organizada com mais duas igrejas, que é a Igreja Presbiteriana do Tarumã e a Igreja Presbiteriana da Tingui. Então, em 58, Curitiba tinha 4 igrejas. De 58 até a década de 80, a igreja essa Curitiba cresceu para mais, acho que com 7 ou 9 igrejas. Mas se você pega da década de 80 até agora, pulverizou. Uhum. Eu cheguei aqui em 2000. Em 2000 nós tínhamos, eu não posso afirmar quantas igrejas, mas nós tínhamos 3 presbitérios. E tínhamos algumas igrejas com muita dificuldade de subsistência. Uma carência absurda de pastores formados no arraial presbiteriano. Uhum. Então, algumas iniciativas foram tomadas pelo sínodo, pelo presbitério, especialmente pelo Reverendo Juarez, usando da sua liderança local e também nacional. Houve um aceleramento de recursos para que houvesse uma ambiência maior de crescimento do presbiterianismo. Uhum. Então, me lembro que na década de 90, o Reverendo Agemir, a igreja holandesa, fez um financiamento de uma expansão missionária para a igreja presbiteriana no Brasil, e na década de 90,
Isso, obviamente, com a negociação com o Hernando Juarez, o Renan Gemir, ele iniciou um processo de plantação de igrejas, que surgiram várias igrejas, inclusive a Igreja do Boa Vista, que é filha dessa igreja, tudo na década de 90. Mas especialmente no ano de 2000 a 2010, houve um crescimento vertiginoso. E 2010 a 2020, mesmo com pandemia, nós crescemos absurdamente. Aí, esse período de 2020. Ou seja, então, nós vimos um movimento crescente de investimento no crescimento da própria igreja. Os nossos instrumentos missionários, a Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje ela tem recursos que financiam o investimento na plantação de igrejas, na formação pastoral. Então, veja, hoje nós temos aqui em Curitiba o Mackenzie, que é uma realidade presbiteriana, que atua fortemente numa área estratégica do município, que é a saúde. Temos uma faculdade, que é a extensão, né, uma casa de profetas, a extensão de Campinas. Estamos aqui formando os nossos próprios pastores, com nossos próprios professores, gente bem qualificada, que tem uma capacidade extraordinária na teologia, na doutrina, na prática da pregação. Ou seja, hoje nós temos uma realidade muito, muito bem fincada, fruto de todo esse investimento que começou modicamente, mas especialmente a partir da década de 80, houve uma aceleração muito forte. Né? Então, eu digo isso porque a gente vem trabalhando há muitos anos nesse processo de formação pastoral e plantação de igreja. E eu me alegro profundamente em ver meninos aí que estão chegando no seminário, estão sendo provocados a envolverem-se nessa obra de crescimento do presbiterianismo. E quando a gente fala de crescimento, Renato, não é crescimento pelo crescimento. Exatamente. Não. Aqui nós estamos crescendo organicamente, nós não estamos fazendo extravagância aqui para crescer. Mas nós entendemos que a família, quando ela está melhor atendida, quando ela está perto, a igreja está perto da sua casa. Muito mais fácil os processos, não é? Sim. Quando uma família evita deslocamento da periferia para procurar no centro uma igreja. Nós temos que evitar esses movimentos. E aí, então, a gente tem feito esse movimento para ir para a periferia da cidade, das regiões metropolitanas, para que o evangelho alcance os presbiterianos e famílias que são ovelhas do Senhor lá. Então, veja, eu vejo isso com muita alegria, muita alegria. E fazer parte disso, filha, me dá um sentimento de gratidão extraordinário. Professor, uma coisa interessante, eu nasci em Curitiba e com uns 3, 4 anos fui para Araucária. E eu cresci em Araucária, saí de lá quando eu vim para Silva Jardim, tá? Então fui membro da Igreja de Araucária, fui pro seminário pela Igreja de Araucária. E é interessante isso, porque foi bem quando estava expandindo, a gente chegou, estava lá, eu não lembro se era congregação, se já tinha sido acabado de ser organizado a Igreja de Araucária, e então quando a gente chegou na cidade, a gente não sabia desse trabalho, a minha mãe sempre foi crente e tal, e aí então a gente foi numa batista, e aí um dia no ônibus, ela conversando com uma mulher, a Eunice, o nome dela, ela entregou um panfleto pra minha mãe assim, da igreja presbiteriana. Falou, mas eu não quero essa igreja. Ah, em tal lugar. E a gente foi. E eu cresci nessa igreja que surgiu desse movimento. Eu fui evangelizado, não sei o dia da minha conversão. E pensando também no seminário, em 2013, eu fui pro seminário, antiga FATESUL, também enviado pela igreja de Araucária, então até então no presbitério de Araucária, e aí depois eu venho para cá em 2016, 17 sou licenciado no presbitério de Curitiba, 18 fui ordenado, e em 2021 eu comecei a dar aula nos seminários e eu me formei. Né? Até então ainda era FATESUL, e aí logo no último Supremo Concílio se tornou uma extensão de Campinas. Né? Então, de maneira indireta ou direta, eu meio que fui um fruto desse trabalho, dessa expansão. Sem dúvida, sem dúvida. E estou envolvido e hoje servindo no presbitério de Curitiba. Agora veja, olha, isso não quer dizer que nós estamos podemos nos sentar em berço esplêndido. O desafio é muito grande. Sim. Essa cidade só cresce. A região metropolitana só cresce. Então, pensando em números, nós somos assim muito ínfimos
Uhum. A nossa presença ainda é muito insignificante como reformados, Sim. embora tenhamos comunidades muito bem definidas, uma identidade linda, nós temos igrejas muito bem pastoreadas e crescendo, mas somos muito pequenos ainda. No IBGE nós somos menos de Então, 3%. há um desafio enorme para que o presbiterianismo possa oferecer para a cidade de Curitiba e para a região de Curitiba uma igreja saudável, uma igreja familiar, uma igreja que tenha realmente a centralidade do evangelho. Esse é o nosso desafio. Mas estamos muito longe ainda de acharmos que avançamos muito. Porque avançamos internamente. Mas quando você olha o campo, os desafios são gigantescos, não é? E esse é o desafio nosso. Então essa igreja, historicamente, ela vem dando uma expressiva contribuição no crescimento do presbiterianismo em Curitiba. Ela plantou 10 igrejas, formou acho que 12 pastores, né? E estamos consolidando agora a organização de mais uma igreja, um bairro estratégico nosso, e formando pastores para o sino de Curitiba. Isso nos alegra. Mas o desafio é enorme, né, Lucas? É grande, então nós temos aí muita coisa por fazer. Quantos bairros de Curitiba ainda não tem uma igreja presbiteriana? Pois é. E não só isso, né? A gente olhando, acho que o que a Laila trouxe também é visto no mundo inteiro, né? Essa semana eu acabei vendo um vídeo de um podcast também cristão, onde o rapaz fala que os protestantes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, têm caído muito. E as igrejas presbiterianas também têm sofrido com isso, né? Sim. A gente vê a Escócia não tem mais igreja presbiteriana, e é o berço do presbiterianismo. Então, a gente vê que realmente igrejas históricas, elas precisam entender seu papel, né, Rev? Tipo, aqui na nossa, a gente entende que a gente é uma igreja centenária, a Central também tem a responsabilidade deles de saberem que eles são uma igreja centenária e olhar para esse campo que tá vasto, né? Entender que tem, sim, poder financeiro também para investir, o presbitério também tem essa visão, né, hoje já há muito tempo, na verdade, de implantar, de plantar igreja, o sino também. Só os dados para você entender o que o presbitério de Curitiba tem feito. Uhum. Primeiro, nós evitamos fazer o que politicamente não é correto, mas olhando para a missão é fundamental, que é não subdividirmos. Uhum. Houve uma experiência aqui no sínodo, que eram os 3 presbitérios, de repente se tornaram 6. Uhum. E desses 6, o presbitério de Curitiba foi o que mais cresceu, porque nós não dividimos. Uhum. Nós estamos com 20 igrejas no presbitério de Curitiba, numericamente somos a metade do sínodo, Uhum. é o presbitério que mais envia vocacionados para nossa faculdade. Sim. Grande parte dos professores que estão lá São daqui. são do nosso presbitério. Temos a maior participação financeira também na faculdade. O que nós fizemos? Nós vamos cuidar das nossas igrejas e vamos plantar novas igrejas. Continuamos fazendo aquilo que sempre esse presbitério fez. Uhum. Apenas conseguimos estruturar melhor, aparelhar melhor o nosso concílio, o nosso presbitério, e essa igreja ela é estratégica, tem uma participação fundamental nisso, porque ela agrega valor, e a liderança do Reino de Juarez é extraordinária, porque não apenas ele avaliza, mas ele participa de todos os processos com ele, com seus presbíteros e com seus pastores. Então a Igreja Central sempre foi uma igreja missionária, sempre, você citou, desde sempre. Uhum. Hoje nós temos melhores pastores formados que atuam nessa área de crescimento porque tiveram especializações, fizeram mestrado. Então nós temos hoje um grupo de pastores no presbitério muito qualificados pensando no crescimento da igreja. Uhum. Então isso nos dá uma condição muito grande de avançarmos. Então as nossas vocações elas são provocadas pensando nisso. E quando a gente fala crescimento de igreja, não é numericamente, mas é ser relevante. Uma igreja relevante onde ela está plantada. Fazer comunicação com a comunidade, com a cultura, pelo evangelho. Com ação social, mas com ação missionária, com ação de evangelizadora e discipuladora. Isso resulta em comunidades mais consistentes, talvez não crescem muito rapidamente, mas são comunidades consistentes, firmes, que estão dialogando com a comunidade a partir de incursões pelo evangelho. Isso muda
o nosso jeito de apresentar para a comunidade, né? Uhum. Infelizmente, esses movimentos que a gente vê de igrejas acabando, igrejas que se perderam em si mesmas. Uhum. O olhar que era para fora virou para dentro. Sim. Sim. Aquilo que era para ser uma expansão do reino virou um clube do reino. E aí, facilmente, nós estamos vendo hoje aí igrejas históricas lá na Europa que se tornaram bares, baladas, e que iam triste fim para aqueles que deveriam estar lá fazendo e sendo a diferença, né? Então, são valores básicos e princípios que a gente sempre vai ter que tomar cuidado e não perder de vista, porque naturalmente perdeu de vista, a igreja morre. Eu acho que isso começa justamente com esse abrir mão da solidez do evangelho, né? Acho que o evangelho não é suficiente, então começa a se perder e... Adiciona-se mais alguma coisa, né? Esse pastoreio também é necessário, né, para a comunidade. Principalmente hoje, a gente vê o quanto que é importante ter um pastor cuidando dos jovens, dos adolescentes, né, que precisam desse cuidado, precisam desse afeto perto, né? E a gente vê que realmente lá fora tem perdido muito isso, né? Tem se discutido mais teologia do que o cuidado do evangelho, né? Tipo, não, preciso cuidar da minha igreja. Então, é complicado. E a gente agradece muito a Deus pra gente estar num ambiente que é diferente, né? Meu pastor já deu os dados, tem enviado muita gente boa aí pra... Não só pra cá, né? A gente acabou de enviar o Davi lá pra São Paulo, né? Sim. Tem enviado também pra fora do nosso... Do nosso Dos arraial. nossos arraiais, dos nossos arraiais, né? Sim. E acho que isso também justifica essa ênfase no discipulado, né? Vocês querem comentar sobre isso também? Que esse ano, né, a gente quer focar nisso também. Mas... Pai, agradeço muito você puxar esse assunto, porque isso para mim tem sido assim uma fonte de alegria enorme. Porque o discipulado, ele é um mandato, ele é uma exigência, não é? Jesus deixou essa responsabilidade para a igreja, não é? E essa é uma das coisas mais simples e puras, que é a partilha do evangelho pela vida, centrada na palavra em Cristo. Coisa mais simples. É óbvio, uma obviedade. E a igreja tem uma enorme dificuldade para praticar o mandato de Jesus. Então, esse ano, 2025, ano passado, né, Lucas? Aham. Nós iniciamos um processo de treinamento com a liderança da igreja. O conselho firmou uma parceria com o Ministério Discipulado Life on Life, discipulado missional, que a ideia dele não é crescimento por crescimento, mas a ideia dele é missão. Uhum. Então, essa missão ela tem por base a Bíblia, o Evangelho, e a centralidade é Cristo. Então, o discipulador, ele é encarado como discípulo, que é discípulo de Jesus, não importa se ele é pastor, se ele é diácono, presbítero, se é o quê, ele é discípulo. Uhum. Parte dessa premissa, que é um discípulo discipulando outro discípulo. Qual que é o eixo? Cristo. Cristo aqui, Cristo lá. E a palavra na centralidade, mediando essa caminhada. Isso é simples, muito simples. Mas a vida não precisamos ser treinados para fazer isso. Sim. Complicamos tanto, né, pastor? Tanta coisa que É uma coisa tão louca que nós fizemos com o Evangelho. É um horror isso. Então nós vamos descomplicar. E explicar para os crentes que todos têm essa capacidade para fazer. É tão simples que qualquer cristão pode fazer isso, porque ele tem autoridade para fazer isso. É abrir a boca. Sim. Mas nós temos uma enorme dificuldade porque achamos que tem tantas coisas importantes além do Evangelho. Na verdade, o que Jesus falou é comunicar o Evangelho pela vida. E isso é uma grande responsabilidade. Nós estamos redescobrindo, estamos, na verdade, resgatando esse valor da igreja também, porque isso está no DNA dessa igreja. Pois é. Você sabe disso, você cresceu aqui. vida na Eu vida. sempre falo que nós temos duas Marias aqui na igreja que, para mim, são referências no discipulado, que é a Maria Lina e a Maria Helena. Sim. Essas irmãs acolheram gente dentro de suas casas, abriram de modo diverso, mas as duas fizeram isso, e de longa data. Abriram sua casa para receber pessoas, não para tomar refeição, não para conversar fora, mas para estudar a palavra de Deus. E foram gestando e nascendo cristãos ali nesse processo simples da partilha do Evangelho. Então, essa igreja tem esse DNA.
Formação pastoral, de certa forma, também é um discipulado, que essa igreja sempre fez através do conselho. Então, veja, nós temos uma história de discipulado na igreja. O que nós estamos agora é potencializando essa vocação da igreja, que é de toda a igreja, uma responsabilidade, a começar pela liderança. Uhum. Então, vamos lá, qual é o nosso objetivo com o discipulado para a igreja? É conscientizar o pai, especialmente o pai e a mãe, da responsabilidade que eles têm de fazer aquilo que meus pais fizeram comigo, que é viver o evangelho dentro de casa para que os valores da fé sejam transmitidos intencionalmente dentro de casa. Uhum. Não como algo cósmico ou sei lá, mas tem que ter a intenção de tornar seu filho um crente, de transferir para ele o valor da palavra de Deus, de incutir desde o nascimento a ideia do cristianismo, os valores do cristianismo. Isto é visceral. Isto evita o nominalismo, Sim. evita essa tragédia que ele está vendo de meninos que crescem na escola dominical, chegam na adolescência, na juventude, simplesmente não tem consistência no evangelho, ficou apenas passeando na igreja, em casa, ficou escondido em algum canto que os pais não viram crescer, e eles simplesmente não têm pega no evangelho. E nós recebemos a culpa, a igreja, porque nós não conseguimos manter os meninos dentro da igreja. Então, como nós estamos batizando os filhos dos crentes, é razoável que os pais compreendam que eles também assumem compromissos com seus filhos na formação espiritual deles. Então, o discipulado é essa ferramenta. O discipulado é treinar os pais, treinar as mães, treinar esses filhos que vão se casar, não é? Para que entendam essa função básica do cristão, Sim. transmitir o evangelho pela vida. Uhum. Então, o meu anseio, meu desejo é dar essa contribuição, e repito, não estou implementando nada novo, biblicamente, Sim. isso está lá, Sim. e essa igreja sempre procurou fazer. Agora, vamos fazer de modo sistematizado, de modo mais a partir da liderança pastoral, a partir da liderança estabelecida e... De maneira orgânica, né? Exatamente, pastor. Exatamente isso. Fortalecendo, né, Heavy? Fortalecendo aquilo que vocês já estruturaram um tempos atrás, agora vocês estão resgatando outra coisa que é da igreja já e fortalecendo de uma maneira orgânica, né? Exato. Mais com um discipulado mais perto, né? Ensinando e tudo mais. Então, o conselho atribuiu ao pastor Renato a responsabilidade de cuidar desse valor da igreja. Esse ministério. Então, ele que está cuidando dessa parceria e cuidando, gerindo toda esse processo de discipulado na igreja. Eu me alegro muito porque está em boas mãos. Sim. E Deus já tem feito coisa muito bonita aqui. E algumas pessoas que estão no pastor. Pode. Só pela misericórdia. Sim. Você pode contar um pouquinho, Heavy, para nós, como é que tá o processo do Life to Life? Qual que é a ideia para o ano? O Life to Life, ele é um projeto que não é de expansão e crescimento rápido, assim, como nós já vimos alguns anos atrás, e muitas igrejas aderindo e cresceram de maneira bombástica e acabaram na mesma intensidade. Uhum. Né? Então, a ideia é crescer de maneira concisa, devagar. Né? E aí, esse treinamento, ele é vida na vida. Então não é uma coisa grande, é pequeno. Então, grupos pequenos, de 4 pessoas, 5 pessoas no máximo. Né? O líder mais 4. E aí estudar e ler a Bíblia e fazer coisas simples. Não é aquela ideia de você vai trazer mais 2, que você vai trazer 4. Não é sobre isso. É viver a vida na vida, a vida de Jesus na vida uns dos outros. Né, e preparar desde aquele que é nécio, que acabou de chegar, até aquele que já é crente há muitos anos, já maduro na fé, Sim. mas que não entendeu a sua responsabilidade ainda, o que precisa florescer essa maturidade para avançar e crescer no reino. O Life on Life, ele divide o discipulado em algumas partes. Primeiro, ele fala da descrença para a crença, que é um tipo de discipulado. Uhum. Outro, da crença para a maturidade, Uhum. ou liderança, ou maturidade, e da maturidade para a liderança, que é a reprodução.
Uhum. Então, eles entendem que discipular é transmitir o evangelho pela vida. E isso exige uma caminhada, é orgânico. Sim. Nós temos um texto básico que nos orienta nessa caminhada, que é de 1 ano, né, pastor? Mano. Mas E o treinamento completo são 3. a coisa bonita do discipulado que me chamou a atenção, Lucas e Laila, é que o discipulando e também o discipulador vai ter compromisso diário com a palavra. Diário. Diário. E o método é indutivo. Então são perguntas como forma de cunha. Aham. Você vai para o texto com perguntas que você tem que dar respostas. Aí você tem que ser honesto, Uhum. não é? No encontro, a ideia não é fazer um estudo bíblico. Não é uma tomada de lição. É uma conversa. Legal. E aí é compartilhar a vida. Abrir coração. E isto, o discipulador tem a responsabilidade de acompanhar pessoalmente cada um do grupo. Uhum. Então, isso é partilha. É o que Jesus fez, na verdade. Então é muito simples. Sim. Agora, como a gente precisa preservar os valores, não dá para fazer em série. Sim. Então, como o pastor Renato disse, nós não temos pressa para fazer a igreja crescer numericamente, nós queremos que a igreja cresça. Uhum. Então, é um tipo de crescimento que às vezes não aparece de imediato. Exato. Um crente está lendo a Bíblia, mas ele está lá em casa dele. A gente se encontra 4, a gente não pode ficar falando que nós conversamos. Então, não aparece. Mas os frutos virão. Sim. De que modo? Uma igreja mais madura, Uhum. mais firmada na palavra, Uma mais liderança. crística, Sim. a liderança mais comprometida com o evangelho, com o reino, e aí isso desdobra para as famílias. Então, Uhum. a longo prazo, nosso anseio é ter uma igreja mais crística, mais comprometida com a partilha do evangelho, e isso vai nos desdobrar para as famílias mais saudáveis, Sim. que eu acho que hoje é o que mais necessitamos. Enraizarmos em Cristo e oferecermos para as famílias uma igreja crítica, uma igreja cujo evangelho é a base da vivência. E não é a força pastoral, não é o vigor financeiro e nem as luzes que acendem e piscam, não. É Cristo. Exato. Isso é básico na comunidade. É É o que verdade. nós queremos. Não que não tenhamos hoje, temos. Uhum. Mas olhando para o futuro e os desafios que estamos vendo aí, não dá para a gente desprezar, desconsiderar essa importância desse ministério, dessa vocação da igreja Sim. de partilha do evangelho na vida. Uhum. Isso é básico. É gradual o crescimento, né, Rev? Que nem eu falei, a nossa mocidade e os adolescentes é fruto do trabalho de 5 anos, para daí você ver um fruto, e hoje, mais 5 anos depois, seja 10 anos depois, você vê uma juventude que hoje a gente já sabe quem que é a liderança, quem que são os líderes, quem tá vindo, quem tá chegando já vai adentrando nela, você mesma pode dizer isso. É o cuidado, né? E assim, né, Lucas, a gente sempre precisa compreender que nós passamos. Sim. Né? A igreja é de Cristo. Uhum. Ele é o Senhor da igreja. Uhum. E há pessoas que precisam do evangelho. Exatamente. O evangelho alcançou a minha vida, deve com a minha vida alcançar outras pessoas. A igreja não é em si mesmada, ela é para fora. Exato. Ela não é um clube, ela é uma agência missionária. E isso tem que ficar cada vez mais evidente para o discípulo de Jesus. Então essa igreja, ela tem esse DNA, no seu DNA, isto. Uhum. A primeira reunião do conselho dessa igreja, Laila, tem um registro. Primeira decisão que eles tomaram, plantaram uma igreja nova. Primeira decisão do conselho. Olha a ousadia. Acabou de começar. Não foi construir templo, não foi. Não. Plantar uma outra igreja. Isso entusiasma demais, porque essa visão, o conselho nunca perdeu. Sim. Está vivo na igreja. Sim. O que a gente está fazendo é apenas potencializando esses recursos que Deus está nos dando. Né? Com certeza. Sim. Isso é bem demais. Tem uma frase que eu acho que tem bastante a ver, assim, que falar do evangelho não é só passar um endereço, é caminhar junto com a pessoa, né? É. É isso que
Tem um teólogo que diz que Jesus não é o final do caminho, ele é o caminho. Uhum. E ele mesmo disse isso, né? Sim. Então, Jesus não é passaporte, ele é a vida. Sim. Então, esse conceito de discipulado, ele é muito forte biblicamente, né? Que é viver em Jesus, viver na pessoa de Jesus, viver para Jesus. Então, esse desafio é que nos distingue na sociedade, na cultura, e que glorifica a Deus. Então, essa ideia bíblica, a igreja perdeu, desvaneceu. Há uma forte pregação hoje da própria denominação, ou da própria comunidade local, ou do próprio pregador, e isso embota a base da igreja, que é o Senhor da igreja. Então nós não podemos jamais negociar isto na vida da igreja. Então uma igreja que prega a Cristo, hoje é uma igreja saudável. E tem um olhar para o futuro com maior vigor, com maior consistência, Sim. né, que demanda maior responsabilidade. E é isso que eu queria perguntar pra vocês também. De forma bem realista, como é que vocês imaginam que vai ser o futuro da nossa igreja? Pois é, minha filha. Como é que você Eu imagina? estou vendo o futuro da igreja. E estou vendo aqui atrás o Felipe. Aliás, não é futuro, vocês são presentes. Presente, né? Vocês são realidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade. Uhum. Eu sou, assim, muito grato a Deus de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês e através da vida de vocês. Então, quando eu olho para a igreja, eu só posso celebrar. Celebrar. Eu sempre digo que o futuro é glorioso. Uhum. O futuro é glorioso. Ele não me põe medo. Porque quando a gente vê o que Deus está fazendo nesta igreja, eu estou 10 anos, uma década nessa igreja. Veja, a igreja tem 100 anos, apenas uma década. Né? Então, a minha experiência nessa igreja é muito pequena. Sim. Mas eu estou sentado em cima de gigantes, né? Em ombros de gigantes. Porque eu não peguei essa igreja, ela estava pronta. Exatamente. Tudo pronto. Tudo construído, a estrutura. Então, qual é a minha responsabilidade? Qual é a tua responsabilidade? Não é? Continuar. É fazer o simples. Exato. Porque a obra é dele. Uma coisa que a gente aprendeu no Life on Life foi pensar a igreja não somente para agora, mas por 500 anos. Então- Aí agora a gente chegou no primeiro centenário. Aham. Então, a gente obviamente espera que Jesus volte logo, não é? Mas isso nós não temos a data. Então, nós devemos continuar como igreja militante. Então, lá, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu sonho e trabalho e oro e exijo da equipe pastoral um trabalho voltado para as pessoas, voltado para as famílias, de cuidado, de cuidado. Eu penso que se nós não vivenciarmos na estrutura familiar os valores do evangelho, a cultura vai engolir a igreja. E rapidamente. Como tem aí hoje as culturas da Europa, Sim. né? Sem igrejas, os pós-igrejas, os pós-cristãos, não é? Sim. Por quê? Porque perderam o evangelho, perderam Cristo dentro de comunidades vazias, ocas, Uhum. ensimesmadas. Uhum. Gerações não educaram seus filhos, os seus filhos não viraram as costas para o evangelho, e os templos se esvaziaram e se tornaram cassinos, se tornaram bares, restaurantes. Nós não queremos isso para essa igreja. É nossa responsabilidade preparar as futuras gerações para que essa igreja continue sendo relevante, proclamadora, vibrante, uma igreja relevante para a cultura, mas sobretudo crística, missionária, não é? E eu olho isso com muita alegria, porque eu tenho segurança de que Deus vai nos dar uma igreja muito, muito vitoriosa para essa cidade, muito, muito relevante. É para isso que eu trabalho, para isso que nós oramos e labutamos. Eu penso uma igreja parecida com Jesus, né? O tempo todo olhando para Jesus e vivendo o evangelho, né? E essa caminhada do discipulado, ela ensina isso. A olhar para Jesus e viver como Jesus e querer ser um discípulo de Jesus. E o discípulo que discipula, né? Não um discípulo que
que é home office, né, que é uma tragédia que nós temos hoje. Sim. Que é intencional com a sociedade, que é intencional dentro de casa, fora de casa, no bairro, né? Então, eu creio que uma igreja que é parecida com Jesus, que vive Jesus, ela não fala de outra coisa, ela não vê outra coisa, ela só consegue pensar em servir e ser parecido com Jesus. Você me perguntou o que eu penso, mas eu preciso dizer como nós podemos chegar lá. Acho que é bem importante vocês pensarem sobre isso. Uhum. Então, assim, olha, o Lutero dizia uma coisa muito importante. Dizia, eu oro como se tudo dependesse de Deus, mas eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Uhum. Esse é o conceito reformado. Porque o trabalho glorifica Deus, porque Deus trabalha. Então, essa cultura da vocação, ela é muito forte biblicamente. E isso nos enche de sentido e de significado no nosso fazer. Uhum. Então, nós precisamos nos apropriar de todas as ferramentas que Deus tem dado à cultura para comunicar o Evangelho. Eu estou vendo isso aqui hoje. Uhum. Na época de vocês, quando eu tinha a idade de vocês, isso era impensável para mim. Meus recursos eram completamente outros. Sim. Eu usava outros recursos para comunicar o Evangelho. Hoje vocês têm recursos que, com muita facilidade, conseguem comunicar. Isso é um desafio, que nós precisamos ter gente boa em diversas áreas Exatamente. da cultura. E a igreja tem essa habilidade de aparelhar e aproveitar esses recursos que nós temos na comunidade, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, para proclamar o Evangelho. Uma igreja que não lança mão disso, ela se torna irrelevante, Uhum. né? Porque a tecnologia não substitui a igreja. Exatamente. Mas a igreja deve apropriar-se da tecnologia para a proclamação do Evangelho. E a reforma nasce daí, né? Usar a imprensa para então traduzir a Exatamente. Bíblia para Lutero apropriou-se da tipografia Uhum. para pregar o Evangelho. A reforma nasce junto com o movimento do iluminismo, não é? Veja, como nós vamos fazer isso? Você estudou uma faculdade, está no mercado de trabalho, Exatamente. foi vocacionado, vai buscar a teologia como ferramenta para a prática pastoral, mas você tem uma formação. Sim. Então você não despreza a tua formação. Você aplica essa formação no teu ministério. Uhum. Deus me deu a graça de fazer três cursos de graduação. E fiz doutorado e mestrado na teologia, na prática pastoral. Então, eu digo, eu sou pastor, mas eu também sou formado em administração, sou administrador. Eu sou pastor, sou administrador, mas eu sou contador. Então, não tem como. Eu lanço mão de todos esses recursos para que o reino de Deus possa, de alguma forma, eu possa atuar com os recursos que Deus me deu. E isso a gente tem que buscar na igreja. Ver pessoas que têm essas capacitações e colocarem-se à disposição do reino. Isso potencializa a proclamação do Evangelho. Essa é a grande descoberta que a igreja precisa fazer e agir. Tirar o clericalismo e fazer a partir do povo, com as pessoas, porque é muito simples isso. Sim, o tanto de ferramenta que a gente pode ter, né? Usando as pessoas mesmo, as pessoas vindo procurar vocês. Não, quero fazer isso, pô, deixo meu trabalho à disposição. Recentemente a gente criou o grupo lá do serviço, e tem visto quanto isso tem sido benção na vida do pessoal. É, são atitudes simples, né? Sim, simples. Aproximam Aham. e viabilizam. Não é? de montes. Na pandemia, como que nós pastoreamos? Eu acho que o Renato e eu ficamos aqui, né, pastor? Um pouco, né? Foi. Cada um em sua sala, que não podia nem ter contato aqui dentro. Usamos o telefone. Pelo interfone. Usamos o telefone. Foi. Fazíamos Santa Sé. Deus sabe. Veja, as ferramentas estavam aqui. Isso daqui, aparelhamento para transmissão de culto. Tivemos oportunidade de dar sequência. Nós não interrompemos nenhum culto nosso Sim. na pandemia.
Enquanto Porque muitas igrejas pararam, a gente continua, né? De porta fechada, mas a gente aqui quando dentro. nós voltamos com as portas liberadas totalmente, a igreja era quase que o dobro do que tinha anteriormente. Sim. A igreja voltou maior. Não foi nada. E foi um choque pra igreja que teve que esperar um pouco mais pra voltar. E aí chegou Então, veja, tinha muita Tempos gente lá. novos, né? A gente sofreu Esse isso. conceito do reformador, ele é muito forte para mim, no sentido que eu devo orar, tudo depende de Deus, que a obra é dele, nós Sim. somos cooperadores, diz Paulo. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o simples, me colocar à disposição de Deus. Isso é sentido vocacional, é vocacional. No seu trabalho, você é vocacionado por Deus para ali pregar o evangelho. Sim. Na igreja, você dispõe a sua capacidade para o reino crescer. Uhum. Simples isso. Nós não podemos desprezar nenhum recurso. Pelo contrário, temos que potencializar esses recursos. Que é um dado, filho. Hoje nós estamos vendo na cultura uma grande pergunta é o que vamos fazer com os idosos? Porque eles estão vivendo mais. Sim. E é um dado alarmante, porque eles estão vivendo mais e querendo viver melhor. Sim. Né? Veja o potencial que nós temos de mão de obra na igreja. Exatamente. Com essas pessoas têm experiência, têm vivência, têm tempo e muita saúde. Com certeza. Pensa o que Deus pode fazer com essa turma que chegou numa fase da vida que pode escolher o que fazer agora. Não é? Uma igreja que potencializa essa geração é extraordinário. Então nós temos que pensar sempre nas oportunidades, nas possibilidades e aproveitarmos os recursos que Deus nos dá. Uhum. Não é? E aí a gente vem tentando fazer algumas coisas aqui mas ainda somos muito pobres, né? Medíocres, a gente tem que aprender muito com essa turma. Bastante coisa. Acho que um dano foi feito muito na sociedade foi essa divisão do secular e o que é de Deus, né? Sendo que Sagrado e profano. sagrado e profano, e tudo é de Deus. Uhum. Então, se eu estou no meu trabalho, o meu trabalho é de Deus. Se as pessoas que estão lá, então é o campo que eu tenho missionário para falar lá. O bairro que eu moro, o prédio que eu moro, as pessoas que se relacionam comigo, né? E eu acredito que esse pensamento de dentro e fora é que tem atrapalhado muitas pessoas a se compreenderem e se enxergar como um discípulo de Jesus. E entender que o campo missionário é dela. Uhum. Né? Eu já ouvi assim, não, ô pastor, você tem que ir lá no meu trabalho lá, falar de Jesus para uma pessoa. Eu falei, não, é você que tem que falar de Jesus para a pessoa. É. John Wesley tem uma frase muito bacana que marca o ministério dele. Ele falava que a paróquia dele é o mundo. Não tinha paróquia local. Por quê? Porque ele rompeu com o anglicanismo, Uhum. que era uma estrutura religiosa voltada para dentro, Sim. só para os ricos. O acesso do anglicanismo era muito fechado. Ele rompeu com essa estrutura e foi para as ruas pregar para mulheres e homens que tinham uma vida horrorosa, que trabalhavam em fábricas. Então ele redescobriu sua vocação pastoral nas ruas, na frente das fábricas. E ele inovou na prática pastoral da sua geração, pregando o evangelho onde ninguém ia. Sim. Revolucionou. Então ele fala, a minha paróquia é o mundo. Então o campo missionário meu é o que eu estou enxergando, não é o meu púlpito só. Aham. Isso não muda nosso jeito de olhar a missão, não é? Com certeza. Você pegando nisso, como você tem visto a juventude hoje? A mocidade, os adolescentes com essa visão? Porque você viveu 9 anos do seu ministério cuidando dessa galera, né? Sim. Como que você tem sentido isso? Porque a gente falou sobre o futuro e realmente o futuro, por mais que a gente seja o presente, ainda tem muito deslumbre ainda a acontecer, né? Como que você tem visto essas vocações? Olha, uma coisa muito interessante, desde que a gente começou novamente com o trabalho dos adolescentes, os jovens, a UPA e o MP, foi uma conversa que a gente teve várias delas no gabinete, foi de não ser um grupinho para dentro. Uhum. Sempre ser para fora, olhar para outras igrejas, fortalecer o trabalho de outras igrejas. Eu vejo hoje uma facilidade que a gente tem do nosso pessoal a compreender isso, que não é aqui dentro, é aqui dentro e lá fora.
né? Tem que trabalhar, tem que servir a igreja local e tudo mais, mas foi compreendido que é lá fora também, né? Então nós tivemos aqui várias ações sociais no bairro, fora do bairro, e eu vi uma facilidade, assim, o quanto que um pouquinho de cada um, a gente fez uma coisa muito legal, grande, porque cada um fez um pouquinho. Não ficou pesado para ninguém. Aquele que tem facilidade com a parte da saúde, aquele que tem facilidade com a parte de contação de história, com a parte social, com a parte de brincadeiras, né? Aquele que tem a facilidade só de ficar ali em volta olhando se tá tudo bem, né? Ou ligar o microfone, ligar o violão, e sabe, para que todas as coisas acontecessem. E aí eu percebi que não ficou pesado e que eles compreenderam. E isso foi acontecendo de maneira tão orgânica que os que estão vindo atrás naturalmente foram fazendo e estão fazendo, né? Então eu vejo assim um potencial enorme que nós ainda temos que fazer muito mais ainda, cada um na sua área. Um dia até a gente fez uma dinâmica aqui no sábado, o que é a área de profissão, de estudo de cada um. Aí na conclusão foi, olha só o nosso campo missionário. A gente está no hospital, a gente está no laboratório, a gente está em vários lugares. E aí sendo intencional em vários lugares. Então eu acredito que, apesar, né, da dificuldade que nós temos de juntar grandes multidões hoje, juntar bastante gente, o pessoal que nós temos é um pessoal que tem uma facilidade de trabalho, né? Uma coisa que a gente vê facilmente é acampamento, né? O primeiro acampamento foi uma dificuldade para a gente organizar aqui, para pensar, para discutir, e as atividades e tudo mais. Nos últimos anos, não precisa mais ficar batendo na tela. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Então isso aí já mostra para mim uma maturidade numa coisa que é uma data ali. São alguns 5 dias, 100 pessoas dentro de uma chácara. E o potencial que nós temos do portão para fora da chácara, né? A gente brinca da campatite aguda, a gente sai de lá, né? Vamos fazer, vamos acontecer, e assume um monte de coisa para fazer. Então eu vejo um potencial enorme. Nós já estamos trabalhando, já temos o início, mas dá para ser muito melhor. Como o pastor falou, assim, o nosso campo está enorme. Sim. A potência é enorme. Só precisa a gente canalizar isso. Sim. Se você me permite, Lucas, falar um pouco sobre esse assunto, essa pergunta que você fez ao pastor Claro. Renato. Claro. Mark David tem um livro Uhum. falando as 7 marcas de uma igreja saudável. E dentre essas marcas, ele fala da vocação pastoral Uhum. como uma das marcas de uma igreja saudável. Uhum. Então, uma igreja saudável floresce vocações. E eu louvo a Deus porque há uma saúde espiritual na igreja que tem despertado vocações. Sim. Então, essa igreja sempre gerou boas vocações. A minha oração é que o nosso trabalho, nossos esforços pastorais com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os casais novos, redundem cada vez mais nesse florescer, esse despertar do Espírito Santo dentro da comunidade. Uhum. Eu sonho em ter pastores com vocação missionária, ter pastores com vocações específicas para diversas áreas da vida da igreja, da vida da cultura. Porque hoje, o pensar pastoral e o pensar missionário, ele precisa ser muito mais qualificado e melhor preparado do que noutrora. Uhum. E nós precisamos abrir a nossa mente, nosso entendimento para aproveitar essas vocações Uhum. que surgem na igreja. Esse é o grande desafio da igreja, Sim. não é? É ler o movimento do Espírito Santo dentro da igreja e ter a coragem de lidar sábia e cristocentricamente com essas vocações. Porque as vocações é patrimônio da igreja. Então, esta igreja sempre fez isso. Eu estou vendo esse florescimento, não só dentro da igreja, você, para mim, é uma profunda gratidão ver sua vocação despertar, porque esse é o primeiro do meu tempo, Uhum. que é filho da igreja que vai estudar teologia com vocação pastoral, né? Então, há um sentimento muito profundo de gratidão a Deus de ver
isso acontecer de novo na igreja. Sim. Então isso aponta para mim que estamos, de certa forma, no caminho certo. Né, Laila? Uhum. Por quê? Porque Deus está provocando, tirando dos bancos pessoas que cresceram, nasceram. O Ciro, por exemplo, como presbítero da igreja. É uma vocação dentro da igreja. Isso não tem preço. Isso é sinal de que Deus está agindo aqui. Né? Porque nós não fabricamos essas coisas. Uhum. Né? Determinação do Espírito Santo, ele quem convence, ele quem faz, né? Conversões aqui dentro da igreja. Isso nós não fabricamos. Depende do Senhor. Sim. É isso que deixa a igreja viva, né? Por isso que a gente fala que a nossa igreja é viva hoje, graças a Deus por causa disso, né? Certo? Coisa orgânica. Obra de Deus, glória ao Senhor. Ele tem agido entre nós. A igreja dele. Amém. Amém. Tem mais alguma pergunta aí, Leandro? Não, mas... Era minha isso parte mesmo? é- Então, vamos para um pequeno merchan. Você que ainda não visitou nessa igreja, a gente chama você para visitá-la, para vir visitá-la. Não importa onde você more, se qualquer dia você estiver em Curitiba, dá uma passada aqui, como a gente tem várias pessoas que vêm visitar a gente. E este ano especificamente, eu até vou pedir para os próprios pastores explicarem para a gente está dando esse livrinho aqui, que vocês estão vendo, que é o Caminho do Discipulado. Ele, no começo, conta aí nossa história da nossa igreja, né? A gente tem um baita texto aí escrito pelo Diego, que conta desde o início da nossa igreja até os dias atuais. E aí o pastor pode explicar um pouco mais sobre os textos que temos aqui, né? quiser Que é O autor desse... Obrigado, o Lucas. autor e tudo mais. Lucas, esse material aqui é de um pastor, mestre, Uhum. ele é doutor em missiologia, doutor Antônio Carlos Barro. Ele é o fundador da Faculdade Teológica Latino-Americana, FTSA, em Londrina, onde eu estudei e tive o privilégio de ser da primeira turma. Uhum. E ele foi meu professor de algumas disciplinas, entre as quais eclesiologia. Mas esse homem tem um olhar para o texto maravilhoso. Uhum. Ele se debruçou em 2025 nos evangelhos, nos 4 evangelhos, para buscar a pessoa de Jesus nos 4 evangelhos. E ele estava compartilhando isso com um grupo de pastores que eu partilho, que eu participo. E uma vez eu tive que levar minha esposa para um dentista e fiquei aguardando ela ser atendida. Fiquei no carro. E então estava lendo um texto dele sobre Jesus. E aí eu fiquei, poxa, mas isso aqui tem que chegar na igreja. Isso aqui é muito importante para a igreja. Porque o texto é muito simples, mas é profundo. Uhum. É profundo. Ele tem um olhar para o texto que eu admiro, porque é um homem que tem uma vivência na fé, um homem que tem muita propriedade teológica, missional, um servo do Senhor. Eu liguei para ele na hora. Eu falei, o senhor não quer conceder para mim essas devocionais que eu estou querendo construir lá na igreja, um devocional? Até pensei, na verdade, em aproveitar o que ele já fez e pegar, produzir outros com a igreja para a gente fazer. Eu falei, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer as 365 que eu estou produzindo, mas eu consigo acelerar esse processo. Que legal. Então, obviamente que o material é dele, ele vai usar de outras formas, Uhum. mas ele acelerou isso aqui especificamente para a nossa igreja. Que legal. Então, inclusive o título foi ele que sugeriu. Legal. E essa capa, eu quero agradecer ao Marcos Goulart, se nos acompanhar, por essa capa maravilhosa. Que aqui, se vocês prestarem atenção, é uma foto Uma 15. de Curitiba, do calçadão. Do calçadão. Bonito. Nós tínhamos feito uma capa que tinha um cajado e um caminho. Uhum. E o Antônio Carlos olhou e falou, Levi, é muito bonita a capa, mas eu pensei, a gente pensar, porque Curitiba é uma cidade grande, né? Ele é muito urbana. Uhum. Eu pensei numa capa urbana. Falei, ok, vamos conversar com o Marcos. Mas na hora, Legal. ele trouxe essa ideia linda, olha as cores, e olha o desafio, a cruz, o título. Quer dizer, ela está encravada na nossa história, porque essa igreja cresceu com essa cidade. É. E tem um grande desafio que é continuar pregando o evangelho e ser discípulo aqui nessa cidade. Sim.
Então é um presente para a igreja e para os nossos visitantes. Nós estamos oferecendo para você que vier nos visitar esse belo texto do Dr. Antônio Carlos Barros. Para mim é uma alegria, uma honra poder partilhar esse texto, viu, Lucas? É top demais. A gente já começou lá em casa também. Estamos fazendo? gostando, estamos gostando. Vai lá. Eu também. Isso. Muito legal. Eu tenho lido diariamente e às vezes ligo para ele, mando um texto para ele que tem sido muito edificante para É muito bom. Eu acho muito legal o começo, né? Que nem a Amanda leu. A Amanda ficou encantada. Agora já sabe o que é as plaquinhas, quem que é quem que é quem. É muito legal. É história da bacana igreja. demais a história da igreja. Um resumo da história da igreja, né? Sim, não. Uhum. E veja, legal. Lucas, nós estamos aí para providenciar também, aí vai ser um presente para a igreja e para os homenageados da igreja, Aham. uma Bíblia do centenário da igreja. Ah, sim. Já está no forno, Sim. né? Então nós estamos fazendo esse investimento por entendermos que é um momento muito especial da igreja, extremamente especial. Então nós queremos honrar as pessoas que fizeram história. Por isso que a Laila está nos ajudando. Eu agradeço muito a sua dedicação, seu labor, sua pesquisa, porque nós precisamos contar essa história. Com certeza. Há gigantes aí que ombraram aqui e trouxeram essa história até nós e deixaram um legado, não é? E a nossa responsabilidade é recuperar essa história, não é, Laila? Uhum. E dizer para as pessoas que igreja é feita de gente como eu e você, Uhum. que simplesmente são discípulos de Jesus que obedecem e fazem acontecer. Na geração delas fizeram, agora é a nossa vez de fazer, Sim. não é? E queremos fazer bem feito. Sim, Que legal. isso aí. Muito A obrigado. simplicidade do evangelho, né? Com certeza. Não, isso é lindo demais. Agradeço muito a presença de vocês. Foi muito legal. Acho que deu uma boa carga para nós começarmos essa temporada. Já aviso desde já, vocês vão ver mais a Laila do que eu aqui. Algumas vezes o Felipe, outras vezes o próprio futuro marido da Laila, né? O Quase Lucão marido. também, quase marido, né? Quase marido. Daqui 5 dias. Ele vai estar aqui com a gente. Então, uma alegria muito de agradecer ao Lucas quando ele for assistir a participação dele conosco. Ele está desde o começo com a gente. Outro que chegou aí, é bênção, né? Pastor Homem de Lucão, Deus homem de Deus. Tá ensaiando lá no louvor. Agradecer ao Felipe que tá aí atrás. Ele sempre tá comigo aqui nas lutas. A gente passou a segunda temporada inteira só eu e ele. Às vezes o Eric tava aqui por causa da faculdade da galera. Aí foi muita conversa, muita oração de nós para que a equipe aumentasse. Deus permitiu que a Laila viesse até nós e conversasse com nós. Então, será uma grande alegria tê-la aqui. Como o pastor falou, vou fazer seminário, então não vou ter agenda muito liberada esse ano. Temos outros desafios para você. Outros desafios. E É aí, só o princípio, calma. tem muita caminhada. Mas, gente, de novo, agradeço muito a vocês. Peço que você que está acompanhando até aqui ajude nos comentários. Isso ajuda muito a gente a crescer tanto no YouTube, alcançar mais pessoas. Compartilhe com seus irmãos de fé, com seus parentes, com qualquer pessoa que você conheça, para que isso também reverbere, né? Essas mensagens aqui. Venha até a nossa igreja, conheça a nossa igreja, né? Já falamos algumas vezes aqui, é bem importante para você conhecer como é que é o tempo. Vamos ter bastante coisa esse centenário, né, pastor? Para as pessoas que também conhecerem mais ainda a história da igreja. Tem muita coisa preparada, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. E quer falar alguma coisa lá do planejamento? O que você tem visto pro ano aí para o nosso podcast? Sim, eu acho que tem bastante assunto, né, pra gente falar, várias pessoas também pra chamar. Uhum. Tem muitas histórias, muitas experiências pra contar, que certamente vão nos edificar muito como igreja também. Então estamos na expectativa aí, vai ser muito legal. Isso aí, ajuda a gente. Lucas, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, Laila, muito obrigado pelas suas perguntas, pelo seu interesse pela história da igreja. Alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo mimo. Será muito bem utilizado, hein? Eu agradeço. Agradeço vocês dois pela ajuda aí durante esses anos. São 2 anos de podcast já. Foi uma conversa bem sadia, né? Lá no gabinete do pastor. Tive a ajuda de todos vocês, do Diego, do conselho. E poder usar essas ferramentas para o Rina é muito gratificante. Ouvir tantas histórias e saber que a gente tem que realmente ser incomodado,
trazer dor de cabeça pra vocês. De como Você é bom desse perceber. tipo de dor de cabeça? Gosto, né? Adoro esse tipo de dor de É cabeça. denso, né? Então, agradecer muito ao conselho, que sempre ajuda a gente. Sempre, o próprio seu João Rocha vem sempre falar, o podcast, eu tô assistindo o podcast, então vai pro seu João Rocha, nosso presbítero querido, e aos outros também que estão com a gente. Nós só podemos agradecer. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre de vocês. Contem conosco sempre. O que precisarem, Tamo junto. vamos às ordens. E aguardem pela terceira temporada, vai ser benção demais com a Lari, com o Lucão aí, com o Felipe. E tamo junto. É isso, gente. Quem salva é só Jesus. Amém. 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 Isso aí. Deus abençoe. Amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.